Chegou a tropa, acionista põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, PlayStation e o grau. Não sabe brincar, não desce. Vocês estavam com saudade desse quadro. Tô ligado. Bora lá. Como assim você ainda não entrou nos grupos da Promobit Games? Pagar mais barato, ter acesso aos melhores cupons de descontos de jogos em pré-venda, acessórios e consoles, não é o suficiente para você? Então hoje eu vou te falar mais um benefício, tá? O programa de sorteios da Promobit. Existe um link específico da Promobit que você pode participar dos sorteios que são realizados constantemente. E o próximo é do lançamento que vai vir da Sony, hein? Vai ficar de fora? Então já aproveita e garanta o seu lugar acessando aqui no link da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aí em mais um vídeo aqui pro canal, um grande prazer em vê-los aqui novamente. E hoje estamos aí, né, com mais um clássico exemplo do que você não deve fazer na zoeirinha dos consoles de las internetas. Eu quero mostrar para vocês aqui dois casos peculiares que aconteceram comigo, dando um contexto aqui para vocês, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente tem falado muito, né, sobre essa questão de lançamentos. Nós estamos aí, por exemplo, uma semana, 2 semanas no máximo, de mais um lançamento de grande produção por parte da Sony, por exemplo. Somente nesse ano aí já foram no mínimo 4 AAAs. Agora e do lado do cara que não teve absolutamente nada, que é o dono do Xbox. Porque agora as narrativas tiveram que ser reajustadas, né? Você pega, por exemplo, o caso do A Plague Tale. Você vê muito cara de Xbox adotando o game como se fosse exclusivo agora, né? Porque tá lá no Game Pass, sendo que o cara do PlayStation, se ele quiser, ele joga também. Então, somando tudo isso daí, nos últimos dias eu teci algumas críticas por esse lado do Xbox. E é justamente nesse momento que vocês veem as pérolas acontecendo, que é o caso aqui desses dois exemplos que eu vou mostrar pra vocês. Galera, esse aqui é o primeiro que eu quero mostrar aqui. Foi num post onde eu falei a respeito da compra da Activision, né? Quando, na minha visão, expressando a minha opinião, eu disse que eu acredito que a compra da Activision seria, na verdade, a chance real que o Xbox teria para fazer uma competição mais balanceada com o PlayStation, já que o único argumento que sobrava por parte, né, do Xbox, que era um argumento mais forte, era a questão do serviço. Só que, com a chegada da nova Plus, a gente tá vendo aí a Sony colocando jogos de peso todos os meses no serviço. A única camada da Plus que ainda tá meio mais ou menos é a camada da Plus Deluxe ou Premium, que a gente não tá vendo tantos jogos assim da retro dos outros consoles sendo adicionados, né? E os que estão sendo adicionados nem sempre são jogos de peso. Tem algumas ressalvas, mas no geral o serviço da nova Plus tem atendido muito bem o dono do PlayStation. Mas é claro, eu não sou o dono da verdade, então as pessoas podem sim discordar, por que não? Só que o ponto não é só você discordar, né? Dependendo da forma como você faz isso, você acaba colocando o seu pescoço na reta. Então a gente tá aqui com o nosso amigo, né? Esse cara que veio responder o meu post, dizendo o seguinte: essa Plus já morreu faz tempo, chega nada de bom. Já o Xbox, vários Day One. Então vamos aqui para a primeira argumentação, antes de eu mostrar a verdadeira cartada reversa que esse cara tomou, que é o seguinte: não chega nada de bom. Legal. Então explica para mim, né? Agora que chegou, por exemplo, o Odyssey, né, lá no Game Pass no mês passado, não foi uma coisa bacana? Vocês não ficaram comemorando lá no Xbox, por exemplo? O mesmo jogo chegou na Plus atualmente. Aliás, na Plus atual dos jogos da Ubisoft, você tem o Valhalla. Cadê o Valhalla, por exemplo, lá no Game Pass? Quer dizer então que agora o Valhalla é ruim, mas quando chega lá no Game Pass, aí vai ser bom então. É claro. Mas a resposta verdadeira que esse cara tomou nem tem a ver com isso que eu tô falando com vocês, galera. A resposta verdadeira que esse cara tomou vem com base nesse contexto aqui, né? De um outro post que eu tinha feito, onde, né, eu tava falando sobre ataques pessoais aí que a galera às vezes faz aí na zoeira, né, ou no Flame, que eu acho uma coisa totalmente desnecessária. Aí veio um cara com uma conta meio nada a ver, falando, né, que eu era literalmente a personificação da hipocrisia, e aí esse mesmo cara veio aqui dizer fato. Então, assim, o que você pensa de uma pessoa que chega nos seus posts, todo pomposo, todo bonito, né, falando um negócio desse aqui? Bom, geralmente você pensa, caramba, né, esse maluco aqui deve ter muita propriedade para falar a respeito
de coerência das pessoas, né? Nós temos aqui um juiz da coerência. Eu decidi dar uma olhadinha na gamer tag desse cidadão, porque nesse post aqui, ele falou que o Xbox tem vários Day One. O Forza Horizon 5, ele passou aí muito tempo na internet dedicando aí seus esforços em defender ferrenhamente esse jogo que saiu Day One no Game Pass no ano passado. A gente vê até que, inclusive, ele xingava as pessoas por causa disso, né? Você vê aqui nesse comentário que ele fez lá em um post dos irmãos Piologo, falando sobre a DLC de Forza, né? E dizendo que o irmão Piologo chamado Rodrigo era um ferrado, vamos colocar assim as palavras, que não sabia nada de games. Aí você vê outro comentário dele aqui enaltecendo Forza, né? Com nota 92. A gente vê também outro comentário dele falando a respeito da DLC do Forza fazendo maior sucesso. E assim, você só relatar essa questão da DLC fazer sucesso, ok, não te obriga necessariamente a ter jogado ela, porque você não tá dizendo se ela é boa ou não, você só tá dizendo que fez sucesso. Beleza, tranquilo. Mas aqui nesse primeiro comentário, caras, você chegar e ofender pessoas na internet por causa disso. Então vamos ver, né, qual é que é desse cara. E adivinha só, ao olhar a gamer tag do cidadão, eis que nós temos essa surpresa. Forza Horizon 5 já saiu pro Xbox desde o final do ano passado, lá em novembro, né, mais ou menos. E a gente vê que esse cara aqui, que tá falando tanto de Day One e xinga a pessoa na internet pra defender aqui esse jogo, jogou menos de uma hora, jogou 53 minutos do Forza Horizon 5. Tá com 2 conquistas somente, e a última vez que ele jogou foi no dia 14 de novembro de 2021. Cadê aqui o Day One? Eu vi muito perfil já de gente de Xbox na internet que quando você vai olhar, não jogaram nada desses supostos Day One aí que os caras tanto ficam falando. Vocês estão aí na internet por carência, né? Vocês não tem mais nada pra fazer assim durante o dia, né? De repente tá o quê? Tá depressivo, precisa ir na internet tentar ganhar uns likezinhos pra se sentir melhor, porque é o que parece, né? Vocês aparecem nas postagens pra tentar dar uma lacradinha e quando vai ver não joga porcaria nenhuma. E aí então vem o segundo exemplo que eu quero mostrar aqui pra vocês, né? Esse exemplo aconteceu num post onde eu fiz uma crítica ao Grounded, que inclusive é um dos jogos que muita gente aí de Xbox está usando como argumento para dizer que o Xbox teve lançamento em 2022. Foi justamente uma crítica sobre isso que eu levantei. Por quê? Galera, o caso do Grounded, como eu tô falando aqui no post, se trata de um jogo que ficou 2 anos recebendo patch, mas agora, em 2022, não, veja bem, agora sim ele foi lançado. Então vocês imaginam só se a moda pega, né? O pessoal começa, ao invés de já entregar o jogo completo pra galera, começa a fazer o jogo ali mais ou menos, um conceito, joga ali pro pessoal jogar em Early Access, aí você vai lançando o patch até que chega um dia que você vê que tá tudo redondinho e você fala, não, agora sim, vamos lançar de verdade, tá, galera? Ó, vocês jogaram o jogo por 2 anos, mas agora ele tá lançando. Então essa foi a minha crítica. E aí vem esse jovem aqui comentar o seguinte no post: Grounded é mais jogo que muitos jogos de PlayStation. Ficam me perguntando se ele já jogou algum jogo do PlayStation, né? Mas tudo bem. Não entra nessa que vai sair ruim pra você. Oh, nós somos ameaçados, galera! Vai dar ruim pra gente, hein? Vai jogar o jogo do gato e para de falar mal da plataforma que nem usa. Bom, nesse caso aqui, na verdade, eu faço os dois, né? Porque eu tenho moral para poder fazer os dois. Até as DLCs de jogo multiplataforma é mais caro no PlayStation. Aí eu não sei bem do que ele tá se referindo, né? Porque o preço é o igual para as duas plataformas, né? Rarissimamente você vê uma diferença de preço, ainda mais em jogo AAA. Espera seu AAA de 20 horas e para de falar mal do Xbox. Bom, na verdade não é espera o seu, né? É espera os seus, porque ao contrário do Xbox, em 2020 eu tive 4, você teve 0. O maluco é brabo. Eu decidi ver então o que ele realmente joga desses jogos aí que ele tá defendendo, como foi no caso do Grounded, e pedi a gamer tag dele só por curiosidade, pra dar uma olhada, né, como que é esse gameplay. E aí, galera, na hora que ele foi me passar a gamer tag, ele tirou um print da tela do Grounded, dizendo o seguinte: aqui para suas 20 horas do novo Gol. E aí, quando eu olhei para esse print dele, eu comecei a dar risada. Por quê? Galera, é só a gente fazer uma conta, né? Se você pegar 3 dias, 5 horas e 16 minutos, teríamos então cerca de 77 horas contabilizadas de gameplay do Grounded que o cidadão teve, correto? Porém, sabe o que eu me lembrei, galera? Eu, nas minhas horas de um jogo que eu já não jogo mais há muito tempo, tinha ali acumulado mais de 214 horas de gameplay. Pois é, né? 214 eu acho que é maior do que 77.
Então tá aí uma invertida que eu aposto que o cidadão não achou que ele ia tomar. Podia ter ido dormir sem essa. Mas não para por aí, o nosso guerreiro dos teclados decidiu responder e piorar ainda mais a sua situação. Porque aqui o que acontece é indiscutível. Se eu tenho mais horas jogadas num jogo que ele tá alegando que dura menos tempo do que aquele que ele tá defendendo, então a obrigação dele era ter mais tempo de gameplay do que eu. Visto que esse argumento caiu por terra, o que sobrou pro cidadão? Atacar o meu gameplay, atacar as horas do meu gameplay, ou seja, tentar invalidar para que o argumento dele voltasse a fazer sentido. O cara chegou e falou o seguinte, ó, jogo de 20 horas, sendo 40 para platinar, durando 214 horas, emprestou o videogame ou deixou ligado para fazer teste para gravar seus vídeos? Se quiser eu posto aqui os de 400 horas como Destiny, por exemplo, que tem conteúdo para isso. É meio risível, né? Só 400 horas no jogo multiplayer? Então, vendo esses dois jogos que ele deu de exemplo, eu decidi pegar esse aqui que é muito curioso, né? Que é o caso do Valhalla, onde ele apresentou um total de 9 dias e 13 horas e eu fiz uma comparação, né? Porque eu achei muito interessante, na verdade, não só isso, mas o progresso que ele tem dentro do game. Porque assim, galera, com tudo isso aqui de tempo jogado, eu não sei se vocês sabem, mas dá pra você miletar o Valhalla pelo menos uma vez e meia, né? Ou talvez até 2 vezes, na verdade. Se liguem só, eu peguei esse mesmo raciocínio que ele fez para tentar desmerecer as minhas horas e usei contra ele próprio. Provavelmente ele não sabia, mas eu platinei esse jogo da Ubisoft há muito tempo atrás também. E olha só quanto tempo que eu levei para fazer isso, 118 horas. E isso que eu explorei bastante o mapa, eu olhei cada detalhe, tudo que tinha ali de direito. Enquanto que o cara, faltando pouquinhas horas para ter o dobro exato do que eu fiz, que dá em torno ali de 230 horas, tá com tudo isso e até agora nem zerar o jogo ele zerou, porque ele mesmo admitiu aqui, né, no decorrer da conversa nas próximas respostas, que de fato ele não tinha zerado, dando a desculpa de que o cara jogava, na verdade, no hard, fazia tudo que tinha no mapa primeiro. Só que aí, olhando esse argumento dele, eu percebi que, na verdade, ele tem conquistas desse jogo de lá de 2020, quando foi lançado. Ou seja, demorou 2 anos até agora e não conseguiu fazer uma conquista que vem naturalmente, você não precisa nem ficar olhando, de fazer, por exemplo, toda uma série de side quests, toda uma série de missões secundárias, porque tem várias conquistas desse tipo que o cara não conseguiu pegar até hoje. Ou seja, né, a situação ficou preta aí pro cidadão e ele não soube mais onde enfiar a cara. Então é isso aí, galera, mais um quadro aí dos comentários bizarros trazidos aí pra vocês. Lembrando que o intuito desse quadro é que a gente dá umas boas risadas, mas nunca atacar ninguém. A zoeira sadia é sempre a melhor opção que você tem para brincar aí e discutir o assunto sobre console. Não tem necessidade de ataque pessoal. Eu vou ficando por aqui então. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.